Cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno bipolar. No Brasil, estima-se que 4% da população tem a doença, cuja principal característica são as oscilações de humor. No primeiro passo de hoje, a gente conversa sobre transtorno bipolar com a psiquiatra Carla Bica. O transtorno bipolar ele é uma doença em que ele pode se manifestar de diversas formas. Tá? Então, nós temos um período, um tipo de doença que se chama, a pessoa que apresenta transtorno bipolar, episódio depressivo. Tem as pessoas que aí é caracterizado por sintomas depressivos. Tem aqueles que têm episódios maníacos, ou hipomaníaco, que são quando a pessoa apresenta sintomas em que está mais eufórico, mais alegre, mais para cima e menos crítico. Tem aquelas pessoas que podem fazer o episódio misto, que são pessoas que ficam tanto do período da doença depressivos e daqui a pouco começa a ficar hipomaníaco ou maníaco. Tem aquelas pessoas que podem também apresentar um transtorno bipolar não especificado, que é aqueles tipos que ainda não ficam bem caracterizados, mas que apresentam prejuízo na vida do indivíduo. Sunday, how are you? Hey, What are you doing here? I just came by to say hi, let you know I'm ready to come back to work. You shouldn't be here. I'll work full-time, half-time, I'll sub, I'll work history, whatever you want. Here, let me give you a hand. I'm sorry, I'm being rude. I got it. I got it. Let me ask you I've got- something. Let me just ask you something. Does Nikki still work here? You know I can't tell you that. But Doug Culpepper is still here. Why would you tell me that? You know he broke up my marriage. Well, you mean a troublemaker? You know, you look good. Did you lose a lot of weight? I did, yeah, I did. Thank you. Ah, get away from me. Get away, get away. All right, I'm better. get I just away. wanna let you know. Então tem que ser analisado, tem vários tipos de doenças, então a pessoa pode às vezes estar só deprimido e ter no seu histórico, por identificação, um episódio bipolar. Então, é transtorno depressivo dentro do transtorno bipolar. What are you doing? He's got all his Eagles videos. We were in one video of my wedding. Is it here? I mean, wait. It's probably in the attic. Are you going in my study? Feels to me like you want to hide my wedding video. I'll see anything You from think I can't handle it? Please stop yelling. I'm not yelling, Mom. I'm just frustrated because I should have my fun. A pessoa quando está no episódio depressivo, né, o transtorno bipolar tipo depressivo, ela está mais triste, muita irritabilidade, ela fica com desesperança, sem ânimo para fazer as coisas, algumas vezes está mais sonolenta ou algumas vezes a pessoa pode perder o sono, então tanto ela pode ter hipersonia quanto hipossonia. Ela é uma pessoa que fica mais mal-humorada, às vezes está meio agressiva, mas basicamente tem essa tristeza arrastada e tem que perdurar por um período de tempo que se diz em torno de 2 meses. O transtorno bipolar, hoje em dia, nós sabemos que tem muita causa que já é da pessoa, ou seja, tem uma origem genética, então tem estudos grandes sendo feitos através da gênese ou dos desequilíbrios das substâncias neuroquímicas no cérebro da pessoa. Então, nós não temos assim um marcador exato, mas estamos definindo como uma doença que a pessoa já tem a vulnerabilidade. Também tem pessoas que, se tem na família, a probabilidade de ter várias vezes na mesma família é maior do que em famílias que nós não temos história de bipolaridade. Então, no caso, se eu na minha família tenho algum bipolar, dependendo do estilo de vida e tudo, ou de muitas vezes se eu uso drogas, eu posso desencadear uma doença que eu tenho na minha gênese, na minha hereditariedade. Não necessariamente
Nem todo filho de bipolares, ele vai ser bipolar, só que ele tem que sempre, né, ter cuidado e entender que ele tem mais risco que uma pessoa que não é filho ou neto de bipolar. Normalmente, as mulheres têm mais susceptibilidade a serem bipolares, né? Tem uma diferença estatística ainda, né, na apresentação da doença, na prevalência da doença, um pouco maior sobre mulheres. Dance thing for years, and she's real good at it. She's going to be competing at the Ben Franklin Hotel. Oh, really? My wife loves dance. Nikki loves dance. Why do you have to talk about me like that? I'm just bragging about you. Can I brag about my little sister? Don't talk about me in the third person. Please, give me a break. I'm right here. Just be nice. Just be nice. Wow, wow, wow. Fascinating. Sorry. No entanto, a gente vê que também, por muito tempo, nós tivemos uma diminuição diagnóstica, no caso, entre os homens, e hoje, com o passar do tempo e a informação que as pessoas estão tendo sobre a doença, cada vez mais o diagnóstico tem ficado mais fácil. O transtorno bipolar, ele é mais prevalente no final da segunda década de vida, na terceira década. A tendência é que a doença amenize a partir da quinta década de vida. No entanto, as pessoas que têm um estilo de vida mais desregrado, que têm alterações de sono, que têm pessoas que têm uma vida muito boêmia, ou pessoa que se põe ao uso de álcool, de drogas. How many drinks have you had? I've had 2 vodkas. Listen, I don't know what choices you've made. You gotta deal with it right now, okay? Passam por algum trauma importante, pode fazer com que essa doença acelere o seu aparecimento. Pode desencadear mais precocemente a doença. O que nós sabemos hoje é que quando eu tenho cuidado, eu tenho um estilo de vida mais regrado, tanto para o aparecimento da doença, quanto para o tratamento ou para não deixar essa doença ficar tão grave, o estilo da vida conta muito. A vida da pessoa, como a pessoa leva a sua vida. Então, uma vida mais regrada, com horários para acordar, horários para dormir, uma vida em que a gente consiga controlar melhor o estresse, vai fazer com que eu tenha menor probabilidade de desenvolver a doença ou, se a doença aparecer, ela não se transforma numa doença tão grave. Os bipolares, quando eles têm crises, né, e normalmente o tipo mais misto, né, que é aquela pessoa que oscila mais o seu humor. Então ela sai de períodos hipomaníacos ou maníacos, períodos muito acelerados, muito eufóricos, com uma vida muito intensa, né, os pensamentos correndo muito rápido. E aí ela cicla para um período de depressão grave, importante, em que deprime, é um período de maior risco da pessoa querer matar, querer se suicidar. No entanto, também nós sabemos que há uma prevalência maior dessa tentativa entre bipolares, entre mulheres e entre pessoas que estão mais na terceira década de vida. A família deve ficar atenta, primeiro, se ela já é mais escolada, já tem um caso na família, ela deve ficar atenta, o meu avô é meio parecido com o vô, faz as coisas meio parecidas com a avó, o pai. Então, se a pessoa tem um jeito de funcionar meio parecido, se a pessoa tem alterações de humor, se começa a mudar o seu jeito, se começa a ter, ou para o lado maníaco ou para o lado depressivo, sintomatologia, então, aquela pessoa que vai para o lado depressivo, que começa a ficar mais ensimesmada, mais retraída, mais triste, começa a largar as coisas que dêem interesse, para de fazer o seu exercício, para de conviver com amigos, vai se isolando, vai ficando mais irritável, triste, chorosa, abram o olho, ou aquela pessoa que começa a ficar mais grandiosa, gastando dinheiro, se expondo sexualmente, se colocando alguns riscos, correndo de carro, comendo muito mal, dizendo coisas inapropriadas, diminuindo o seu juízo crítico na convivência com as outras pessoas ou fazendo negócios exacerbados, saindo fora do seu padrão,
é um momento de risco, a gente tem que prestar atenção e procurar ajuda. O diagnóstico da doença ele é feito clinicamente, ou seja, pelo relato do paciente, de como ele sente esse sofrimento ou sente o seu sintoma, é feito pelo relato das pessoas que convivem com a pessoa e muitas vezes pelo meio ambiente que ele convive. Às vezes a gente é um chefe, é um colega de trabalho, é um amigo que auxilia no diagnóstico. A pessoa tem que fechar critérios diagnósticos, não é só uma alteração de humor que diz que eu sou bipolar, não é só eu estar triste que eu sou um bipolar tipo depressivo. Não, eu tenho que fechar critérios diagnósticos. Nós temos critérios para quando a pessoa está eufórico, está maníaco, critérios para quando está hipomaníaco, critérios para quando está depressivo. Então, tem que fechar. E normalmente são vários critérios que tem que ficar um junto com o outro. Claro que se a pessoa já tem esse diagnóstico feito e apresenta sintomas, eu sei que a pessoa está tendo um quadro agudizado ou está entrando em crise. No entanto, se é para a pessoa virgem de tratamento, que procura ajuda, ou muitas vezes a família ou o meio ambiente a força a procurar ajuda, porque às vezes a pessoa quando está em crise ela não tem a percepção de que está doente, aí a família ou o meio ambiente é que tem que auxiliá-la a pedir ajuda. Quando a pessoa chega, a gente vai conversar, isso que a gente chama o diagnóstico clínico, e aí eu vou enquadrando dentro desse sintoma. Quanto antes a gente tratar um transtorno bipolar, sintomas de um transtorno bipolar, mais fácil é tirar a pessoa da crise. E algumas vezes nós sabemos que se eu tiver mais crises durando mais tempo, a doença vai agudizando e vai ficando mais grave. Nós temos medicações para tratamento, só que quando a pessoa vai tendo crises sequentes e vai fazendo um tratamento incompleto ou não trata direito, a gente tem que associar mais medicações, a gente vai ter um número maior de remédios, muitas vezes utilizando, nós vamos ter mais dificuldade de controlar aquela crise, que algumas pessoas chamam de surto. Então, é importante a pessoa fazer um tratamento bem feito e completo. Muitas pessoas têm bons resultados com eletroconvulsoterapia, que faz uma reversão mais rápida e nós tendemos a usar para casos mais graves, que é bem feito, é feito num nível hospitalar, num bloco cirúrgico, com cuidados adequados, e é uma excelente medicação para quem precisa, para quem está num quadro grave. Então, pessoas que já passaram por crises muito resistentes à medicação e que precisaram usar a eletroconvulsoterapia, nos dão um retorno muito bom, porque eu estou muito mal e muito rapidamente eu fico bem. Então as pessoas percebem que aquilo é uma boa medicação quando feito, é claro, de maneira adequada, como o uso de qualquer método terapêutico. Às vezes, quadros importantes nós vamos reverter só com internações. As pessoas bipolares que aderem ao tratamento, que usam a sua medicação, conseguem controlar a sua doença muito bem e levar uma qualidade de vida muito boa e normal, totalmente normal. O transtorno bipolar, ele não é uma doença que ele tem cura, ele tem manutenção. Ou seja, eu posso nunca mais ter uma crise se eu fizer um bom tratamento e usar a medicação adequada. Eu sempre vou ter o risco de ter uma nova crise, por isso que eu tenho que prevenir essas crises. Então, não, cura ela não tem, ela tem manutenção e eu posso nunca mais ter uma crise e levar uma vida muito bem, muito confortável, sem diferença nenhuma de uma pessoa que não tem a doença.
quando o paciente ele passa por uma psicoeducação e entende, estuda sobre a doença, sim, ele tem condições de cuidar da sua doença, porque ele vai aprender. Tem casos mais graves ou casos em que a pessoa tem dificuldade de adesão à medicação, adesão a tratamento. Estas pessoas normalmente têm mais dificuldade porque elas não conseguem detectar o risco ou o momento. Porque eu posso não iniciar uma crise, se eu perceber, esse sintoma está estranho, eu vou lá, está na hora de aumentar o remédio, está na hora de diminuir o remédio, tá? Eu posso fazer isso no momento que eu aprendo e eu tenho um psiquiatra, um médico que vai me orientar nesse caminho. Então, muitas vezes, essa pessoa lida muito bem. As pessoas que não aprendem, não conseguem aceitar muitas vezes que tem essa doença, esses vão ter muito mais dificuldade de controlar a bipolaridade. É bastante complicado, né, o bipolar quando ele está em crise ou quando ele está subtratado ou quando ele não está diagnosticado, porque a convivência tanto no trabalho, social, familiar, ela é bem complicada, porque é uma pessoa que oscila de humor, é uma pessoa que muitas vezes está muito bem, muito obrigada, daqui a pouco está se queixando, está irritado, está arranjando problemas em tudo, daqui a pouco está fazendo uma festa, está fazendo gastos, endivida a família. No trabalho, às vezes, ficam colegas difíceis de conviver, porque tu não sabe qual vai ser a reação da pessoa. No entanto, gente, isso só acontece com as pessoas que não estão tratadas, com as pessoas que não controlam a sua doença. Senão, a vida de um bipolar tratado no trabalho, em casa e socialmente é normal. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que se expõem ao uso de álcool e drogas, que modifica muito o padrão da doença, porque aumenta muito o risco do descontrole. O álcool e as drogas podem diminuir o efeito da medicação, aí a pessoa está se tratando, está tomando o remédio direitinho, mas a bebida vai lá e diminui o efeito da medicação e a pessoa faz uma crise mesmo tomando o remédio. Então, as pessoas bipolares, para ter uma vida legal, devem fazer o tratamento, devem tomar o seu remédio e devem ter uma vida mais estável, mais quadradinha, assim, mais certinha. Drogas. É importante que nós façamos primeiro uma retirada da droga, tá? Porque muitas vezes a doença começou pelo uso da substância. Então a pessoa usou e desencadeou a doença. Então eu preciso tirar as drogas, porque algumas drogas elas simulam sintomas de doenças bipolares. Por exemplo, a cocaína, quando ela dá um quadro de euforia no uso contínuo, fica muito parecido com a pessoa quando está bipolar, tipo maníaco. A pessoa quando usa muito álcool ou muito benzodiazepínico, que são depressores do sistema nervoso central, pode parecer que está deprimido. A gente pega, tira a substância, deixa um tempo sem e aquela doença some. Em outros casos não. Em outros casos tu usaste, tu desencadeaste a doença, mesmo tirando a droga, eu já comecei a doença e aí eu vou ter que tratar também a doença. Existem períodos que a gente tem que ver, sim, existem sintomas de síndrome cerebral orgânica. Então eu bati a cabeça, eu passei por algum trauma, eu fui atropelado e começo a ficar esquisito, começo a ficar eufórico. Antes eu vou ter que fazer uma diferença diagnóstica. Prioridade é sempre a síndrome cerebral orgânica. Então, se eu descartar que aquela pessoa, após ser atropelado, não lesou o cérebro e tem um sintoma, aí talvez seja bipolar. Se não, pode ser alguma doença cerebral, pode ser um tumor cerebral, que dá os sintomas, tanto para o lado hipomaníaco, tanto para o lado depressivo. Se a pessoa vem numa área de plantação, que usa um organofosforado, que planta tomate e tem sintomas, primeiro eu tenho que tirar. Também outras coisas que nós fazemos é poder diferenciar de doenças demenciais, que a pessoa vai ficando esquisita. E aí a gente vê assim, a idade da pessoa é diferente do bipolar. Então, se ela começou a ter esses sintomas com 60, 70, 80 anos, o bipolar ele começa a ter sintomatologia mais precoce. Então, isso já é um jeito que eu tenho de diferenciar. Então, sim, tem outras doenças que simulam. Por isso que é importante uma avaliação
psiquiátrica, porque a gente vai fazer esse diferencial e vai encaminhar, se não for o caso de bipolar, ou se primeiro eu tenho que tirar as dúvidas sobre essas outras doenças para depois tratar a bipolaridade. Não existe melhora do transtorno bipolar se não houver mudança do estilo de vida. É muito importante. Hoje nós sabemos, tem estudos, né, tem um grupo espanhol que estuda bastante sobre isso, que até a alimentação que a pessoa tem pode influenciar na melhora de um cérebro bipolar. Então, nós temos que mudar muitas coisas. Eu preciso ter uma vida regrada, eu preciso ter uma vida estável. Se eu tiver um estilo de vida, se eu tiver hora para acordar, hora para dormir, se eu levar uma vida mais regrada, se eu comer legal, se eu fizer várias refeições, se eu não ficar oscilando muito de peso, se eu tiver um período de exercícios durante o meu dia. Então, uma vida mais certa, uma vida mais quadradinha, é uma vida mais saudável. Cresce muito hoje no nosso meio os estudos ligando essa reabilitação, né, do estilo de vida com a melhora do tratamento dos bipolares. Tem alguns estudos que estão mostrando que alguns alimentos diminuem a inflamação cerebral, que seria a reação do cérebro num período que a pessoa está mais excitada, ou está doente, ou está mais deprimida. Então, nós teríamos uma alteração na plasticidade cerebral. E alguns alimentos diminuiriam essa inflamação. São alguns alimentos mais ligados a um alimento mais natural, com menos agrotóxico, menos manufatura, menos defumados. Então, uma alimentação mais da linha natural, o mais natural e o mais saudável possível, uma alimentação mais crua, não a carne crua, mas os vegetais, à medida que são possíveis de usar mais crus, diminuir também o volume alimentar, colocar na ingestão mais líquido, água, não é refri, não é suco, mas água. Tem alguns sucos desses que estão sendo usados que parecem que também ajudam, né? Esses sucos mais verdes parecem também ajudar. Então, é uma linha que está começando. Primeiro passo, eu acho que é perceber se eu tenho alguma alteração no meu estilo, se o meu pensamento está mais acelerado, se eu tenho alguma mudança, ou prestar muito atenção se alguém está me dizendo, você está diferente, está difícil conviver com você, alguma coisa está acontecendo, você não era assim. Então, aí eu acho que é o nosso primeiro passo, é buscar ajuda. Vamos fazer uma avaliação, não custa.